Enquanto o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discute com Donald Trump a situação no país no Fórum Económico Mundial em Davos, os ataques russos à infraestrutura energética ucraniana continuam. Cerca de 4 mil edifícios em Kiev ficaram sem aquecimento na quarta-feira e quase 60% da capital ucraniana ficou sem energia elétrica. O CEO da maior fornecedora de energia da Ucrânia está em Davos e falou com a Euronews sobre o que um cessar-fogo energético pode significar para os ucranianos. We passed 3 winters and we will pass 4th winter during the war. But the question is at what price? At what level of sufferings of our people? So, situation is extremely difficult. We need support, we need help, and that's the reason why we have a lot of meetings here with energy companies and with other stakeholders who can support us in this emergency situation. And now we are in survival mode. Actually we live in every day, every week to go through this winter season. Timoshenko também exortou outros países a verem a Ucrânia como um exemplo de como é essencial proteger a infraestrutura energética. Os bombardeamentos danificaram centrais elétricas e outras infraestruturas, sendo que a aquisição de equipamentos de substituição pode levar meses. This level of destruction has never been seen for the energy system as we have in Ukraine, not in the modern history. That's why it's difficult to understand, not even general public, but even for energy specialists, for CEOs. Today in the morning I have meeting with CEOs of the global largest energy companies, and I was telling, this is the situation in Ukraine, and you need to start thinking now how you can protect your critical infrastructure, how you can protect your power stations, because situation is such vulnerable in the world. Com as temperaturas a chegarem aos 20 graus negativos em Kiev, o país atravessa um dos invernos mais frios dos últimos anos. A crise energética intensifica ainda mais as dificuldades destas pessoas, afetadas de forma severa pela guerra. Donald Trump anunciou que já não irá impor tarifas a 8 nações europeias, que teriam efeito a partir de 1 de fevereiro, justificando a decisão com os progressos nas negociações sobre a Groenlândia em Davos. Após uma reunião com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, o presidente dos Estados Unidos afirmou que os dois líderes haviam chegado às bases para um futuro acordo relativo ao território semi-autónomo dinamarquês. It's right now a little bit in progress, but pretty far along. It gets us everything we needed to get. Trump deu poucos detalhes sobre o conteúdo do acordo, mas excluiu a possibilidade dos Estados Unidos usarem a força para assumir o controlo da ilha ártica. Det at præsidentens ambition jo intakt. Det selvfølgelig isoleret positivt, at der bliver sagt, vi kommer ikke til at bruge militær magt. Det skal man selvfølgelig tage ned, men det får jo ikke den her sag til at gå væk. Fordi det bliver udtrykt jo meget klart, at det er bedre at eje end at leje, og at Danmark ikke kan passe på Grønland. Så udfordringen er der jo stadigvæk. En tænkning omkring territorial integritet, som ikke matcher med de institutioner, vi har. A campanha e ambições de Trump na Groenlândia abriram a maior divisão entre Washington e os seus aliados em décadas. A administração Trump anunciou uma operação do Serviço de Imigração no estado do Maine, mas os cidadãos locais deram uma resposta inesperada. Alertaram os moradores dos bairros sobre as atividades de fiscalização. Um passa-palavra em que participaram empresários, professores e estudantes universitários. My biggest fear is that innocent people will suffer, and I think it's part of a broader problem of our democracy eroding in our country. O Maine é um estado com poucos residentes ilegais, mas as maiores cidades têm uma forte presença de refugiados africanos, em particular Portland e Lewiston. A entrada de imigrantes da Somália aumentou no início dos anos 2000, o que deixou o Maine com uma das maiores populações somalis dos Estados Unidos. People are afraid, they are scared, people's anxiety have gone up because they don't know what to expect. Imagine you are a parent and you step out to put your kid in a school bus. By the time you turn around, you are surrounded by ICE agents, and they are ready to take you with them.
who is going to take your child when they come back from school? Entretanto, um tribunal federal suspendeu na quarta-feira uma decisão que proibia os agentes federais de usarem gás lacrimogéneo ou gás-pimenta contra manifestantes pacíficos no Minnesota, um estado onde há semanas está em curso uma operação de fiscalização com foco nas cidades gêmeas de Minneapolis e St. Paul. O exército dos Estados Unidos ordenou que várias dezenas de soldados se preparassem para o que poderá ser uma nova mobilização em Minneapolis. As autoridades reforçaram que as ordens de prontidão são emitidas regularmente e não significam que o contingente militar venha a ser destacado. A tempestade que está a atravessar a Grécia deixou um rastro de destruição em várias zonas do país. Segundo os especialistas, em menos de um dia caiu uma carga de água equivalente a quase 6 meses de chuva. Foram encerradas escolas no oeste e sul da Grécia. Os ventos ultrapassaram os 100 km por hora. Os bombeiros responderam a mais de 900 chamadas de emergência em toda a capital. Βιώνουμε μια πρωτοφανή κατάσταση. Πρώτη φορά συνέβη κάτι τέτοιο στην πόλη μας, με τέτοια ένταση και με τέτοια ραγδαιότητα. Alguns moradores dizem ter ficado com os carros presos em montes de lama durante várias horas. Ξαφνικά ακούστηκε ένας θόρυβος σαν σεισμός και ήρθαμε, γιατί εγώ μένω μέσα στο στενό, ήρθαμε να δούμε τι έγινε και κατέβαζε ο δρόμος αυτό το πράγμα, μπάζα. Όλο το βουνό κατέβηκε εδώ πέρα. Ακριβώς όπως έγινε πριν από 15 χρόνια περίπου. Ακριβώς. O temporal tirou a vida a 2 pessoas, uma mulher de 56 anos arrastada pela força das águas e um guarda costeiro de 53 anos atingido por uma onda quando ajudava habitantes locais a prenderem os barcos num porto. O Museu da Resistência, ou Museu da Jihad, está novamente aberto em Herat, no Afeganistão, mas com alterações feitas pelos talibãs. O museu é dedicado aos mujahideen que resistiram à invasão soviética do Afeganistão na década de 1980. Foi em Herat, em março de 1979, que ocorreu uma manifestação contra a liderança pró-soviética do Afeganistão, considerada o início da resistência organizada. O museu foi construído em 2010 e rapidamente se tornou um marco da cidade. Sob o regime dos talibãs, a exposição foi preservada, mas as peças foram alteradas de acordo com a proibição de representar seres vivos. Os rostos das figuras também foram removidos, não apenas de pessoas, mas também de animais. O Hall da Fama, que continha retratos de várias dezenas de líderes mujahideen que primeiro lutaram contra as tropas soviéticas e depois entre si, desapareceu completamente. Além disso, as mulheres estão proibidas de entrar no museu. A exposição Edições Selecionadas 2008-2024 apresenta no Mood Design Museum, em Lisboa, uma seleção de obras do português Alexandre Farto, mais conhecido por Vils. As edições envolvem um processo, por sua vez, que reproduz, é uma reprodução de uma obra, mas eu sempre me interessei sobre a reprodução de uma obra em que eu posso corromper o processo de produção que automatiza. Ou seja, eu sempre, da mesma maneira que eu vou a uma parede, eu vou cravar uma parede, eu tenho uma ideia na cabeça, mas eu não sei o que é que vou encontrar por trás. Ou seja, o que vai pintar essa parede são as camadas de história que estão dentro dessa própria parede. Os trabalhos de Vils destacam-se pela sua exploração constante de diferentes materiais e técnicas. São também utilizadas ferramentas não convencionais com uma forte intenção comunicativa. Não sei se estamos a atravessar um momento que, se calhar, devíamos valorizar um bocadinho mais das conquistas do sistema antigo que tínhamos e do Estado Social e de todas as vitórias que conseguimos com isso, em vez de estarmos constantemente a dilapidar, se calhar, muito das conquistas que tivemos, porque não sabemos o que é viver sem essas conquistas. E eu não sei se hoje em dia ser antissistema é ir contra esta narrativa e este acumulado de informação que destrói, se calhar, tudo aquilo que foi edificado e que não valorizamos porque nunca vivemos sem água em casa. A exposição é composta por obras produzidas nas últimas 2 décadas e pode ser visitada até ao dia 1 de março. O chamado Passaggio di Comodo, um corredor subterrâneo que outrora ligava a área reservada aos imperadores no interior do Coliseu ao exterior da Arena, viu concluídas as obras de restauro. O túnel descoberto no século XIX recebeu o nome do temível imperador romano, filho de Marco Aurélio, e servia para os imperadores entrarem na Arena e assistirem a lutas de gladiadores sem se misturarem com as multidões.
O financiamento da União Europeia foi crucial para concluir a obra e tornar o local acessível a visitantes com mobilidade reduzida. L'integrazione dei fondi ordinari del Parco Archeologico del Colosseo destinati al restauro e alla riapertura di tutto il corridoio del passaggio di Commodo hanno avuto un combinato felicissimo con fondi PNRR per 160.000 euro che ha consentito il superamento delle barriere architettoniche con quella realizzazione e progettazione prima ovviamente di questa scala che a noi piace chiamare magica, che diventa una piattaforma e che consente di scendere anche a questo piano inferiore. A restauração completa foi realizada num ambiente subterrâneo que trouxe de volta à vida artefactos de grande valor arqueológico. As paredes revestidas de mármore foram substituídas por estuques pintados com temas paisagísticos. Na ausência das abóbadas originais, o projeto de restauro inclui a utilização de uma iluminação evocativa destinada a valorizar o espaço sem comprometer a sua integridade histórica. O projeto de restauro não fica por aqui. Está já prevista uma segunda obra que afetará uma nova parte da passagem. Il nuovo intervento di restauro ci consentirà di recuperare altri frammenti molto importanti di stucchi e di affreschi che si sono conservati sicuramente anche nelle loro decorazioni. Il Parco Archeologico del Colosseo è il luogo più visitato non soltanto dai turisti ma anche dagli italiani e i piani per i prossimi anni sono davvero ambiziosi. L'idea è quella di dare nuova vita a questo luogo rendendolo accessibile al pubblico ma soprattutto organizzare qui numerosi eventi, davvero un luogo chiave della vita culturale della capitale. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma.